Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um vídeo essa semana falando sobre livre-arbítrio. Vamos falar sobre livre-arbítrio com responsabilidade e outras considerações sobre o livre-arbítrio que temos em nossas vidas. Segundo o conceito clássico de liberdade, liberdade é a faculdade que temos de agir em uma sociedade organizada, segundo a nossa própria determinação e respeitando as normas estabelecidas por essa mesma sociedade. Já o livre-arbítrio é a faculdade que o homem tem de determinar sua própria conduta. A possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Deus nos deu o livre-arbítrio, pois quem tem a liberdade de pensar tem igualmente a de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, apenas uma máquina. A liberdade e a responsabilidade são correlativas e aumentam de acordo com a nossa evolução espiritual, com o nosso desenvolvimento. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência. A consciência nos avisa sempre quando estamos fazendo algo correto ou algo incorreto. É a nossa consciência que nos aprova ou censura de acordo com a natureza de nossos atos. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Ou seja, a liberdade, ela vai tomando forma, vai se desenvolvendo de acordo com a evolução do ser humano. Quanto mais evoluído o ser humano, maior liberdade ele terá de agir, porque estará agindo de forma a atender aos anseios, se é que podemos falar assim, ele vai estar atendendo a sua consciência. Segundo Leon Denis, no livro intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, terceira parte, capítulo 22, nos revela o seguinte: o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. O livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. A pessoa percebe, instintivamente, os limites de sua liberdade, uma vez que, intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. O direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade, ou seja, quanto mais livre o indivíduo, mais responsável ele tem que ser, ou ele é. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas, nos planos material e espiritual. As noções de responsabilidade são observadas inicialmente no cumprimento dos deveres sociais e morais para consigo mesmo e para com o próximo em geral. À medida que aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita o seu livre-arbítrio, sendo impulsionada por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ações de amor ao próximo.
Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das próprias faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade requer, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. A criança, sendo menos livre em razão de suas limitações naturais, é, consequentemente, menos responsável pelos seus próprios atos. O adulto é considerado responsável pelos seus atos e suas atitudes, porque suas faculdades orgânicas e psíquicas estão desenvolvidas, devendo, desta forma, assumir as consequências das ações praticadas. Consideremos, então, que o processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinado à lei do esforço próprio, porque o mérito do nosso desenvolvimento, da nossa evolução espiritual, da nossa evolução intelectual e moral, o mérito tem que ser nosso. Deus não faria diferente. Deus nos deu o direito e a obrigação de evoluirmos ao longo das nossas experiências, tanto aqui na Terra, quanto na erraticidade, ou seja, quanto espírito. As nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo. Nesse sentido, os orientadores espirituais nos esclarecem que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Ou seja, a nossa vontade é muito importante na nossa vida. Nós podemos ter instintos repreensíveis, como o texto diz aqui. Porém, se nós tivermos a vontade de não praticá-los, nós conseguimos, basta querermos, basta termos vontade suficiente. Fazendo um resumo, liberdade e responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a nossa elevação. É a responsabilidade do homem quem faz a sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete nas forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres é necessário querer ser e fazer esforço para vir a ser, libertando-nos da escravidão da ignorância, como já foi dito, e das paixões baixas, substituindo as sensações, ou o excesso de sensações, e dos instintos pela própria razão. Obrigado pela sua presença aqui. Muito bom você aqui. Me ajude a divulgar a doutrina espírita. Faça a sua contribuição divulgando esse vídeo nas redes sociais. Dê o seu like, se inscreva no canal se for a primeira vez que você está aqui. Meu nome é Besmar Lino e eu sou estudante da doutrina espírita. Muito obrigado e até a próxima.